Amplificador operacional real, professora Letícia Vieira Guimarães, curso de Engenharia de Computação, UERGS, em Guaíba. Então, após os estudos feitos com o amplificador ideal, nós temos aqui o amplificador real. Vamos ver o que acontece com ele. Aqui temos um comentário sobre as características elétricas dos amplificadores operacionais. Um pouco a gente fez esse comentário lá com o operacional ideal. E temos então a tensão de offset de entrada. A tensão de offset de entrada, também chamada VIO, ou VOS, né? OS que é off e S de set, né? Então, aqui que eu estou lendo para vocês. De um amplificador operacional refere-se à pequena diferença de tensão criada entre os dois terminais de entrada, a entrada positiva, né, ou a entrada não inversora e a entrada inversora do amplificador operacional. Então, ali pode existir uma tensão residual que vai ser somada ao sinal que a gente colocar na entrada. Teoricamente, não deveria haver diferença de tensão entre os terminais de entrada, para que a saída do amplificador operacional fosse zero. No entanto, o amplificador operacional real existe uma pequena diferença de tensão entre os terminais de entrada. E é essa tensão que é chamada tensão de offset de entrada. Um pequeno desequilíbrio no processo de fabricação ou uma correspondência imperfeita dos elementos do circuito pode causar a geração de uma pequena tensão entre os terminais de entrada. Esse valor é tipicamente da ordem de microvolts ou milivolts, até milivolts, né? Então, grandes tensões de offset de entrada podem causar erros no sinal de saída, né? Normalmente, esse efeito é pequeno, minimizado pelos projetos e pelos circuitos de compensação, mas pode não ser completamente nulo. Essa tensão de offset de entrada pode ser um problema, especialmente ao lidar com sinais CC, for corrente contínua que a gente tá monitorando, né? Uma certa tensão contínua, ou em aplicações que exigem alta precisão. Por esse motivo, alguns amplificadores operacionais possuem um terminal de ajuste de offset para corrigir esse problema. A gente sabe que no 741 pode colocar um resistor entre o pino 1 e o pino 5, que faz o ajuste do offset, da tensão de offset. Esse ajuste não é uma coisa trivial de se fazer, tem que ter muita paciência para ajustar. Então, vamos ver mais alguma coisa sobre a tensão de offset. Então, temos aqui o nosso operacional, né? Esse aqui é o operacional ideal. E aí, então, a tensão de offset, ela é acrescentada aqui, ó, no terminal inversor, como se, para simular, né, a existência dessa tensão de offset sobre um operacional ideal, tá? Então, é feito aqui. Como, né, dentro do amplificador operacional, o coração dele é um amplificador diferencial, e esse amplificador diferencial aqui tem uma fonte de corrente, né, quem já sabe como é que é a fonte de corrente, e aqui então tem os dois transistores, né, que fazem a diferença das entradas. E aqui tem uma entrada, a entrada inversora, a entrada não inversora, né, e aí então os transistores lá dentro pode ter essa diferença que precisa ser ajustada, né. Então, no amplificador ideal, a tensão de saída é a diferença das tensões de entrada, aqui, essa diferença aqui, vezes o ganho, né? Isso para malha aberta, né? Então, agora, para um amplificador operacional real, nós temos o ganho de malha aberta e temos, então, a diferença de tensão mais a tensão de offset, que vai ser, então, multiplicada por esse ganho horrível. Por isso que, quando está assim, ele vai ou para a tensão de alimentação positiva ou para a tensão de alimentação negativa, certo? Então, vocês podem ler, sim, todo em inglês, e verificar essa situação, certo? Muito bem. Tá. Outra característica é a corrente de polarização de entrada e a corrente de offset de entrada.
Então, a corrente de polarização de entrada é a corrente de bias, que eles chamam, né? Ou bias, né? A corrente de bias. Então, aqui, a corrente de polarização de entrada, também chamada de IB, corrente de bias, corrente de bias, de um amplificador operacional é a corrente contínua, que normalmente flui pelos terminais de entrada, não inversor ou inversor de um amplificador operacional. Então, ali tem uma corrente contínua que é chamada corrente de bias. Ela flui como corrente de base do transistor, de entrada do amplificador operacional, né? Então, tem aqueles dois transistores que a gente viu, que são a base que entra um sinal, o mais e o menos entra um diferencial, né? Os dois transistores do slide anterior. Vocês podem ver, então, voltar atrás e dar uma olhadinha. Ali vai ter uma correntinha, porque a corrente de base sempre é uma corrente pequena, né? E essa corrente de bias, então, é a corrente de polarização, que é a corrente contínua, né? Tá? Então, quando a entrada de um transistor que tem base, né, que é um transistor TBJ, a gente sabe que tem uma corrente ou uma corrente de fuga de um dispositivo de proteção que tem uma entrada FET, que tem uma entrada CMOS ou coisa assim. Em um amplificador operacional ideal, assume-se que a impedância de entrada seja tão grande, infinita, e, portanto, a corrente de polarização seja zero. No entanto, o amplificador operacional real existe uma pequena corrente de polarização nos terminais de entrada, pois os transistores internos requerem uma pequena corrente de base, no caso de entradas bipolares. Quando é um transistor bipolar, vai ter corrente de base. Quando a entrada é um FET ou um CMOS, né, nós temos ali só a corrente que ele chama de fuga, tá? É bem menor do que quando é com um JFET, né, com um TBJ, aliás. A corrente de polarização de entrada também varia com a temperatura e com o tempo. Se a corrente de polarização de entrada for alta, seu efeito pode causar erros na saída do amplificador operacional. Por outro lado, a corrente de offset de entrada também é chamada de I/O. Né? Então, a corrente de offset de entrada é a diferença na corrente de polarização de entrada entre os terminais de entrada não inversora e inversora do amplificador operacional. Então, essas duas correntinhas de I/O que vão gerar diferença, né? Idealmente, esses terminais de entrada deveriam estar no mesmo potencial elétrico, mas os desequilíbrios no processo de fabricação e as diferentes características dos dispositivos podem resultar em correntes mínimas na entrada. Então, vamos ver aqui um desenho. E nesse desenho, então, tem a corrente de bias, a corrente de bias aqui, que é a corrente de polarização, tá? Então, tem as duas correntes aqui, a corrente que sai aqui, a corrente que entra e sai, a corrente que entra e sai aqui, tá? E a corrente, então, de offset, que é a diferença das duas, tá? Então, a corrente de bias é a soma, é a média das duas, aqui, ó, anotem aí, a corrente de bias é a média das duas e a corrente de offset é a diferença das duas, tá? E assim, ó, aqui é o módulo, tá? Módulo, tá? Muito bem, dê uma olhada aí em inglês, importante para vocês também saberem essa nomenclatura em inglês, certo? Bom, a corrente de polarização de entrada, a corrente offset, então, vamos ver mais coisas aqui sobre a construção, né? Ele quer dizer que a magnitude e a direção das correntes de bias, a corrente IB, a corrente depende do tipo de circuito dentro, né? O tipo de transistor dentro do operacional, né? Aqui se o transistor for bipolar e aqui se for FET ou JFET ou CMOS, tá? Então, olha só, aqui ele está dizendo que a temperatura é 25 graus, né? A gente sempre estuda isso e o nosso livro, o Cedra, também trabalha com uma temperatura ambiente de 25 graus. Então, vamos ficar desse jeito aí. Aí a corrente de bias, né? De nanoampere até algumas dezenas de microampere, né? Então, amplificadores de alta velocidade tipicamente tem uma corrente grande, né? De alta velocidade, tem uma corrente de bias maior, né? Então, aqui tem os transistores aqui fazendo o diferencial, aqui ó, entra o IN positivo e o IN negativo, né? Tá? O IN
não inversor e o inversor entram nesse amplificador diferencial aqui, né? Tá? E aqui, então, no caso do JFET, tem uma corrente de fuga, que ele chama de leak current, né? Do elemento de proteção. Aqui eles colocaram diodos aqui, né? Aqui é um FET, tá? E então tem essa corrente de fuga, porque a corrente de polarização é muito pequena, tá? Então aqui ele mostra a temperatura ambiente e a variação dessa corrente com a temperatura ambiente. Então vocês observem aqui, quando vai a baixa temperatura aqui, menos que 25, até chegar a 25 aqui, tá? A corrente nem chega a 0,1, né, de nanoampere, né? Mas quando a tensão, a temperatura vai chegando a 100 ou 125, ela chega a 10 nano, né? Vai multiplicando por 10. Então, vocês veem, mas eu nunca vai chegar a 100 graus. Vai, porque essa temperatura é a temperatura interna do componente, né? Não é a temperatura ambiente nossa, é a temperatura interna lá dentro do CI, né? Do 741, do tal, né? Isso aí é fácil de chegar a essa temperatura. Então, vamos adiante. Então, tem a taxa de rejeição da fonte de alimentação, né? Isso aí quer dizer, vamos ver aqui, taxa de rejeição da fonte de alimentação, também chamada de PSRR, né? De um amplificador operacional, é uma medida de quão insensível ele é a variações na tensão de alimentação. É interessante? Vocês imaginem que a gente está trabalhando aqui com o nosso celular e tem a nossa bateria de celular e ela vai caindo a tensão conforme vai descarregando, e imagine que com pouca variação já não funcionasse mais no nosso celular. Então isso é importante que ele seja forte, seja resiliente também nas variações de tensão. As variações de tensão de alimentação, ou seja, a bateria que está alimentando aqui, ó, aqui e aqui, ó, essa é a alimentação. Então, esse PSRR geralmente é expresso em decibéis, em dB, né? Então, aqui eles botam aqui, o que é o dB? É 20 log, esse é o log de 10, 20 log de 10, com a variação de tensão de alimentação sobre a variação, aqui ó, VIO, é a tensão de entrada, né? É tensão de, como é que era mesmo? De offset, né? Então, quanto maior o PSRR, melhor o desempenho do amplificador operacional. Então, é isso que tem que ser guardado, né? Porque lá naquelas provas devem perguntar, quanto maior o PSRR, melhor o desempenho do amplificador operacional. Então, tu imagina, quanto maior a variação aqui, né? Menor a variação aqui, então é isso que a gente quer. A gente quer que isso seja grande, né? Então, aqui, ó, melhor, então tá aqui, a PSRR é geralmente expressa em decibéis, dB, né, 20 log, né, da variação da alimentação aqui, né, sobre a variação dessa tensão da diferença, que na verdade é a diferença, né, que é, na verdade, o que vai, a única diferença que tem ali é a tensão de offset, tá? Então, aqui a tensão de offset, a variação de tensão de offset. Que se verifica essa variação conforme a variação que tu faz aqui, né? Então, a gente varia aqui e mede aqui, né? Varia a alimentação e mede quanto tem com a variação de offset aqui. E aí, a gente obtém o PSRR, tá? Então, quanto maior, melhor, né? É isso que ele quer dizer, tá? Por outro lado, se o PSRR for baixo, as variações de tensão de offset, dependentes da tensão de alimentação, afetam diretamente a saída do amplificador operacional, podendo distorcer o sinal de entrada e, consequentemente, o sinal de saída. E também chamado de SVR, a rejeição de tensão de alimentação. Então, são as duas coisas que tem que guardar, é o PSRR ou SVR. Eu sempre vejo mais PSRR quando eu olho lá nas especificações, né? Então, o interessante aqui é que ele já explica aqui qual é o decibel, vocês anotem aí, então, essa explicação.
tá? É bom passar isso então, passo para o português aqui e vocês verifiquem e façam os cálculos para então ver o que pode cair na prova a seguir. Ainda sobre a taxa de rejeição, a taxa de rejeição de modo comum. Agora, a taxa de rejeição de modo comum, então, é CMRR, ou CMR, de amplificador operacional. Afinal de contas, o que é isso, né? Essa taxa de rejeição de modo comum indica a sensibilidade do amplificador operacional a sinais de modo comum. Tá? O que é sinais de modo comum? O amplificador operacional amplifica a diferença entre os terminais de entrada no inversor e inversor, né? Portanto, se um sinal de modo comum for aplicado a ambos os terminais, a saída de um amplificador operacional ideal nunca varia, pois não há diferença. O que quer dizer? Se a gente colocar a mesma tensão nas duas entradas, num amplificador operacional normal, ele não deve sair nada, né? Porque, ideal, aliás, no ideal não deve sair nada, mas é ideal. Não deve ter diferença, já que nas duas entradas nós temos um curto-circuito virtual, né? E o curto-circuito virtual é zero, atenção. Tá? Então, vamos lendo aqui. No entanto, o circuito amplificador operacional real apresenta uma tensão de offset de entrada devido à assimetria do desequilíbrio dos elementos internos, de modo que a variação de offset de acordo com o sinal em fase aparecerá na saída. Então, um amplificador operacional com alto desempenho de CMRR, com alta rejeição de modo comum, suprime o ruído do modo comum e os outros sinais externos em fase, amplificando apenas o sinal diferencial, e assim melhorando a precisão do sinal. A CMRR é geralmente expressa em decibéis, sendo que os valores mais altos indicam melhor desempenho. Então é isso, o CMRR é que quando entra dois sinais iguais nos terminais do amplificador operacional, a tendência é que eles se anulem, né? Porque vai entrar por um positivo e vai entrar por um negativo, inversor e não inversor, né? Então, se os sinais forem diferentes, só assim é que nós teremos, né, a amplificação. Essa é a ideia. Tá? E aí a gente, como o ruído que entra, vocês devem perceber que o ruído lá na nossa bancada, aquele de 48 kHz, ele entra de forma igual nos dois terminais, então provavelmente a gente tem menos ruído na saída. Tá? Então aqui tem uma demonstração, tem uma fórmula aqui, né? Tá? Aqui, então entra aqui, como é que a gente mede? A gente está variando um sinal da mesma forma nas duas entradas, tá? E então, essa vai ter uma flutuação de offset, que é isso aqui que ele está demonstrando, né? Mas o quanto ele não é suscetível a essa variação, então, né? Então, isso aqui mede o CMRR. O CMRR, então, é medido assim, ó. A variação de entrada, essa que é provocada por essa variação nessa fonte aqui, é a chamada de ΔVIC. E essa variação aqui, né, é o ΔVIO, é a variação do offset devido à variação dessa tensão. Antes era, né, no PSRR lá, era a variação da fonte, que nem aparece aqui. Então, quanto maior o CMRR, melhor é o nosso amplificador operacional. Agora, a tensão de ruído de entrada equivalente, né? Então, tá aqui. A tensão de ruído de entrada equivalente do amplificador operacional é uma medida de quantidade de ruído gerada nos elementos de entrada do amplificador. O amplificador dentro é cheio de transistores, então ali tem ruído, então essa medida também aparece. O amplificador operacional consiste em várias dezenas de elementos, né? Dentro dele tem várias dezenas de transistores, diodos, resistores, né? A maior parte do ruído em um amplificador operacional aparece na saída como uma característica de pares diferenciais no estágio de entrada. Aquele par diferencial que mostrou num dos slides anteriores, que par diferencial quer dizer aqueles dois transistores, né, que ficam um de frente para o outro, na verdade, dentro do operacional, eles são multiplicados, né?
tem vários outros ali amplificando, um amplifica e essa amplificação vai sendo multiplicada até chegar uma amplificação de 100 mil, por exemplo, né? Então é feito lá dentro dessa forma e cada transistor, então, ele adiciona um certo ruído intrínseco do transistor, do operacional. Os demais elementos possuem uma estrutura que dificulta o aparecimento de ruído na saída. Portanto, quando o amplificador operacional é operado com um ganho elevado pela adição de um sinal CC de entrada e um sinal CA aparecerá na saída. Será bom, depois a gente pode demonstrar. Um sinal CA se transforma em um sinal de ruído no estágio de entrada no amplificador operacional. O sinal CA na saída. Então, se tem na entrada, vai ter na saída. Ele se aparece dividido pelo ganho definido pelo circuito de realimentação. A gente bota um resistor ligado na saída até a entrada do operacional e aí então diminui o ruído na saída, certo? E esse valor geralmente expresso em micro VRMS. O ganho de tensão em malha aberta, é a razão entre a tensão de saída e a tensão de entrada quando o amplificador operacional está funcionando sem realimentação. Como é que a gente pode medir isso? A gente tem que colocar um sinal muito pequeno, né? Que tenha pouca diferença, né? Entre a entrada positiva e negativa, né? A inversora e não inversora do operacional para fazer essa medida. Então, é bem difícil de medir. É uma medida de quanto o amplificador operacional pode amplificar um sinal sem realimentação, sem o resistor que liga a entrada e a saída, né? E isso expresso em decibéis, né? Daquela forma, 20 log dB da diferença da saída sobre a entrada, a diferença, né? Das duas entradas, tá? Então, para dar esse ganho. Então, o produto ganho largura de banda, também é conhecido como GBP, de um amplificador operacional, é a medida da relação entre o ganho, o fator de amplificação de um amplificador operacional, e sua largura de banda de operação. Afinal de contas, o que é largura de banda? A largura de banda de qualquer circuito, de qualquer amplificador, é a faixa de frequência em que ele opera, tá? Alguns não conseguem operar em altas frequências, outros não conseguem operar em baixas frequências. E eles geralmente têm uma faixa de frequência, que pode começar em 0 Hz até 100 kHz, ou 0 Hz até 100 GHz, né? Então, todo circuito tem a sua banda que ele pode trabalhar, por isso que tem computadores mais rápidos e menos rápidos, que a gente tá por aí usando eles, né? E aí ele aparece, então, pode ser esse produto de ganho, que é o GBP, né? Que vai dar esse produto de ganho, largura de banda e produto do ganho de amplificação operacional, sua largura, tá? Geralmente expressa em Hz. E o ganho fator de amplificação e a largura de banda operacional, faixa de frequência, né? Então, a largura de banda é a faixa de frequência e o ganho é o fator de amplificação. São geralmente inversamente proporcionais. Claro, quando tu quer mais banda, tu vai ter uma queda no ganho, tá? Isso tem um gráfico lá que o próprio fabricante apresenta. Se tu quer mais ganho, tu tem que diminuir a banda de frequência, né? Então, esse que ele quer dizer. A taxa de variação, eles chamam de slew rate, é a resposta do amplificador, né? Aqui tem um amplificador, eu coloco um sinal aqui, e aí esse sinal daqui aparece aqui, porque aqui tem um curto, né? E aparece aqui. Então, foi feito esse teste, colocado, então, um sinal de variação rápida aqui, né? Um pulso de variação rápida, tá? Esse pulso de variação rápida na entrada, ele se apresenta na saída uma variação lenta aqui. Ele demora um pouco mais para chegar, né, em cima, certo? Então, ele também demora para descer, demora para subir, certo? Então, esse é o slew rate. Isso aqui, ó, a taxa de variação, slew rate,
indica a rapidez com que o amplificador operacional pode alterar a tensão de seu sinal de saída em resposta a uma variação do sinal de entrada. Quanto maior esse número, né, mais rápido será o tempo de resposta do amplificador. Então, o slew rate mais alto é melhor, né? Tá? E quer dizer, porque é variação de altura com o tempo, né? De amplitude com o tempo. Se ele leva menos tempo, quer dizer que ele é melhor. Em outras palavras, um amplificador operacional com alta taxa de variação, o slew rate, consegue acompanhar rapidamente um sinal de entrada que muda rapidamente, enquanto o amplificador operacional com baixa taxa de variação não consegue acompanhar. Isso aqui está intrinsecamente ligado à resposta em frequência, à banda de frequência dele, a banda que ele consegue operar. Ele é rápido porque ele opera em frequências mais altas. Isso é Fourier. Isso é Fourier. Quanto essa onda aqui, rápida, ela tem quase todas as frequências que existem no mundo para ela subir rapidamente. Mas como ele não responde a todas essas frequências que geraram este sinal, porque esse sinal aqui ele pode ser decomposto Fourier, ele não responde, então essas frequências não vão passar para o outro lado, certo? Então ele fica segurando, é só apresenta devagar essas frequências na saída aqui. Tá? Isso é explicado por Fourier ou Laplace, certo? Então eu espero que vocês olhem essas observações aqui, olhem no livro, se tiverem tempo, anotem esses conceitos, porque pelo que eu vi na prova é muito pedido conceito, e vamos em frente, vamos. Domingo vai ser só sucesso, certo? Aqui nós temos esse modelo do amplificador operacional. Esse modelo, onde tem aqui a entrada, né, uma tensão na entrada inversora, uma tensão V2 na entrada não inversora. Aqui tem a diferença dos dois. Onde é que está essa diferença? Sobre o resistor, é de alta impedância na entrada. E aqui, então, tem uma fonte de tensão dependente de tensão, que é dependente da tensão de entrada, da diferença das duas tensões, e o resistor de saída, que é bem baixinho, né? Então, esse aqui é um modelo simples do amplificador operacional, tá? Talvez, então, apareça alguma coisa lá na prova e vocês tenham que fazer alguma atividade, né? Então, desenhe aí no caderno. Mesmo que vocês não vão poder enxergar nada do caderno, para melhor trazer isso à memória, é bom anotarem esses conceitos e desenharem muito no caderno esses desenhos de amplificador operacional, tanto da primeira aula quanto dessa aula aqui. Então tá, boa sorte, pessoal. Vamos encerrando e boa prova no domingo. Até!